Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre bate um papo com quem toma as decisões, com quem ajuda no desenvolvimento da região oeste do Pará. A gente tem o prazer de receber hoje aqui o deputado federal Anderson Pinto. Seja bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço o convite, desejo aí sucesso a todos, cumprimentar a todos que estão nos assistindo e lhe parabenizar pelo programa. Eu tenho assistido, algumas pessoas já vieram aqui antes de mim e realmente é um programa com qualidade que ajuda a levar boa informação e, claro, a gente tem uma oportunidade até de prestar conta um pouco do mandato de deputado federal. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. O espaço aqui é sempre para a gente informar, levar, deixar a população do oeste do Pará bem informada sobre tudo que acontece por aqui, principalmente na área de empreendedorismo, política, né? Não só em Santarém, mas a região toda. Anderson, como diz o homem, vamos começar pelo início. Vamos Como lá. é que foi, como é que é para você ter nascido e criado e sendo criado em Santarém? É primeiro uma honra, né? Eu tive o privilégio e o prazer de poder ser filho dessa terra. Meu pai, o seu Jerônimo, é um pescador de origem lá do Igarapé do Costa, na região de Vaza, que eu tive inclusive a oportunidade de há poucos meses inaugurar, junto com o prefeito Zé Maria, uma obra de recursos de nossas emendas, que é o microsistema de abastecimento de água, com rede de 6 quilômetros lá. E também sou filho da Dona Maria, uma agricultora lá da Ponte Alta, do Limoal, né, que é da comunidade de Ponte Alta, aqui na região do Eixo Forte. Tive essa honra de ser, inclusive, vir dessa família e ser irmãos aí do número de 7 irmãos, né, e poder nascer em Santarém. Eu sou muito feliz e muito grato a Deus por essa oportunidade. Tive a oportunidade, através do meu pai, da minha mãe, da família, de estudar. Depois formaram uma família com uma grande mulher, que é a minha esposa Darleia, que eu costumo dizer que já me faz feliz há 30 anos. Obviamente que, como todo casal, como toda família, já vivemos momentos muito bons e outros de muitas dificuldades, mas sempre um ao lado do outro, superando a cada desafio, ou a cada problema enfrentado no dia a dia, como também tive o privilégio de Deus ter nos presenteado com 3 filhos maravilhosos. O Anderson, que é o mais velho, o Anderson Júnior, né? A Dani, que é a do meio, e a Daiane, que é a nossa caçula, que já tem 16 anos. Inclusive fez agora, dia 7 de maio, 16 anos. É a nossa caçula. E também continuamos sendo presenteados por Deus com 3 netos. Um que completou na data do dia 9 um ano e 6 meses, que é o José Tarcísio, e a Maria Helena, que completou no mesmo dia 6 meses de idade. E o André, que está chegando também, filho da nossa filha do meio, o segundo filho, que está chegando daqui a 3 meses. Filho e neto, né, cara? É sempre bom, né? Traz aquela alegria para dentro da casa, né? Aquela correria, aquela. Que aí, então você trabalha o dia inteiro, por exemplo. Você chega em casa, né? Encontra aquela criançada ali, faz bem pra caramba, né, Anderson? Com toda certeza. As pessoas olham, ter filho é bom demais, mas o neto é melhor ainda. E de verdade nós estamos comprovando isso. Eu estava outro dia brincando com a minha esposa que os filhos, quando a gente ia para a missa, quando ele era um pequeno, tinha que carregar no colo, eu não conseguia ficar com o filho meu durante aquela 1 hora da missa. E os netos não, eu já pego com prazer, desde da saída do carro na garagem ali da paróquia, até o final da missa no braço, sem problema nenhum. Você vê como já é diferente. Apenas esse exemplo, mas de fato é diferente, né? Amor de pai e mãe é maravilhoso, mas amor de avô e de avó é algo também inexplicável. Tu recebe vídeo deles quando tá longe? Direto, eu faço ligação de vídeo. Eu estava, nesse dia 9 eu estava lá em Altamira, numa audiência pública, para tratar sobre a questão de área indígena, né, lá da Ituna Itatá, e também de regularização fundiária, do embargo e do IBAMA. Fiz chamada de vídeo tanto com a Maria Helena, que completou 6 meses, como com o José Tarcísio, que completou 1 ano e 6 meses. Né? Então, é a forma que a gente tem de estar próximo, né? Mesmo longe, estar próximo. E eu fico muito feliz que todos os dois, quando eu chego na casa deles, ela mesmo com 6 meses de idade, acolhe como se já tivesse realmente entendendo aquilo, e de fato já entende, né? Recebendo carinho, né? O carinho, o sorriso, né? E o José Tarcísio é a mesma coisa, né? Isso dá força, isso revigora, né? Com certeza é algo histórico. Né? Eu sempre digo o seguinte, a maior instituição é Deus, que é o Criador, que é nosso Pai, e a maior instituição, depois de Deus, nessa terra, é a família. Né? E a gente tem que preservar por ela, é por isso que eu tenho sempre dito para as pessoas que é importante você estar ao lado da família. Minha mãe já tem 80 anos, meu pai completou, esse dia 9 também, 75 anos de idade. E é importante você valorizar e prestigiar os seus pais, principalmente quando estão vivos. Pra É não bíblico, tá, né? exatamente. Né?
E eu sou muito feliz pela família que tenho e também sou feliz pela criação que meus pais me deram, feliz pela esposa que tenho, porque a vida pública que a gente leva, muito ausente de casa, se você não tiver uma esposa que seja esse esteio quando você sai, as coisas não funcionam. E ela, quando fica só aí, ela faz, além do papel de mãe, faz o meu papel de pai muitas das vezes também. Maravilha. E como é que foi a tua infância? Tu pescava, jogava bola, o que tu fazia na infância? Rapaz, olha, eu estava até comentando outro dia que a infância de hoje é diferente da nossa, né? A nossa era mudou bastante, tá na rua, né? brincando de bola, brincando da pira, né? Exatamente. Do esconde-esconde, né? Jogando o futebol, que eu sempre gostei. Quando dava uma chuva, a gente estava no meio da rua. De travinha, né? De travinha, de tudo. Ou seja, eu vim realmente dessa infância de realmente brincar na terra, de correr com os colegas, né? Eu gostava muito na minha infância ainda, ali com meus 10 anos de idade, de pedalar na bicicleta, nas croizinhas, na época, bem na frente da casa da mamãe tinha uma pista, cansei de cair lá muitas vezes, eu ainda não tinha minha bicicleta, mas quando o coleguinha dava uma, eu já dava oportunidade, e então a minha infância foi uma infância muito feliz, né? Eu sempre morei ali na Presidente Vargas, no bairro da Liberdade, onde passei toda a minha infância, minha adolescência, só saí de lá quando eu fui casar, e eu fico muito feliz porque eu tive muito bons vizinhos. Eu lembro, por exemplo, da Thelma, do Lili, da Dona Marilza com o Pedro Nelson, os vizinhos da direita e da esquerda, né? Que sempre a gente se deu muito bem. E eu fico muito feliz porque, de fato, eu considero que eu tive uma infância muito boa. Mas onde eu dava mais trabalho para meus pais era no negócio da pipa, do empinar o papagaio, que a gente chamava na época, né? Que a gente ia para aula, quando chegava da aula, ia direto empinar o papagaio e sumia no mundo. Aí demorava muito papai e mamãe chamando no portão, a gente tinha que estar correndo. Então não era uma... Só que era uma vida muito mais em movimento naquela época da nossa vida boa, nossa né? infância. Bons momentos, com certeza. né? Anderson, o teu período de infância lá, os teus amigos de infância que cresceram ali contigo, tem alguém que está aí contigo, que está na vida pública, que ou se formou, que está próximo de ti, digamos assim? Tem, na realidade, hoje eu tenho muitos amigos além do período da infância, mas principalmente da escola, ali, do Almirante, do Álvaro Adolfo da Silveira, onde eu tive a oportunidade. Eu até digo que quando eu ajudava no Almirante, eu pegava um ônibus, uma Peri Liberdade ali no canto da Mendonça com a Frei Ambrosa, onde era o Nonésima, né? E eu passava na frente do Álvaro Adolfo e dizia, pô, é um sonho para mim estudar aqui nessa escola. Eu achava o Álvaro Adolfo tão lindo. Eu tinha um sonho de estudar lá. De estudar no Álvaro Adolfo. Eu terminar meu ensino, meu primeiro grau no Almirante e ir lá para o ensino médio no Álvaro Adolfo e realizei, né? Fui estudar no Álvaro Adolfo. Foi onde eu comecei a minha vida pública, né? E tenho muitos amigos daquela época que eu continuo tendo esse contato. O Pereira, que é um amigo que trabalha na área da medicação, o Marlon, o enfermeiro Marlon, hoje, que é um grande amigo que é da época de Almirante, a Iliara também, ou seja, se eu citar aqui, eu vou citar pelo menos uns 30 que eu tenho esse contato do dia a dia. Além da turma mesmo da vizinhança, né, do bairro, né? Também eu carrego alguns amigos que perderam também a vida já ao longo do tempo, né? E isso realmente às vezes nos entristece, mas a gente sabe que é o ciclo, parte da vida, né? O ciclo da vida e a gente tem que levar a vida, né? Então, eu sempre morei ali na Presidente Vargas e eu lembro com muita recordação de muitos amigos que até hoje a gente se encontra por aí, né? A cidade mudou muito antes de lá para cá, assim? Muito, né? Não tem nem comparação. Eu acho que até essa relação humana, eu percebo que hoje ela está muito mais no celular do que no tete-a-tete, Verdade, né? Por exemplo, às vezes até a vizinhança da gente, a gente não tem um contato que você tinha quando você estava na tua adolescência, na tua juventude ali, né? Então, hoje realmente a vida é totalmente diferente daquela época. Bastante. Você falou que lá no Álvaro Adolfo que começou a sua caminhada política? Como é que foi isso? Na realidade, eu estudei no Álvaro Adolfo de 93 a 95, e lá naquela época eu lembro que a Associação dos Estudantes Secundaristas de Santarém, na época, a AES, tinha muitas denúncias de problema de carteira de estudante e tal. E eu comecei a fazer um trabalho ali. Primeiro de resgatar o Grêmio do Álvaro Adolfo, que não tinha mais. Que o Grêmio é exatamente um movimento secundarista que as escolas formavam dentro das próprias escolas, que eram as organizações daquela época, né? E eu refundei o Grêmio Estudantil do Álvaro Adolfo. E logo depois dessa ideia de fundar novamente, que já tinha antes lá, ficou muito tempo parado, nós colocamos a funcionar novamente, foi a época que houve essas denúncias de desvio, de recursos de carteira de estudante. Aí eu coordenei um trabalho
de combate a isso, né? Fizemos passeata, descendo a Barão com milhares de estudantes. Eu lembro que tem uma história interessante daquela época, né? Eu ainda começando a vida ali, e eu no carro-som... Tá com mais ou menos a idade? Eu tinha ali na época o quê? 15 anos de idade, 15 para 16 anos, não, 16 anos. 16 anos para ser mais exato, no meu primeiro ano, 16 para 17 anos, eu saí do ensino médio e fui com 18 anos, né? E aí eu lembro que a gente estava numa caminhada dessa, e o presidente na época disse, vamos eliminar o presidente. Aí o colega dizia, calma, que eliminar é muito pesado, né? Aí eu fui no dicionário olhar o eliminar e eu, não, vamos derrubar, não, né? vamos tirar, porque não está fazendo o que deveria, né? O correto e tal. E houve adesão e acabou. A partir daquele movimento, nós criamos a UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Santarém. Eu participei da comissão que fundou a UMES, que inclusive foi lá na quadra do SESI, naquela época. Caramba, que nós fundamos a UMES, né, ali em 94 ou foi 95, que nós fundamos a UMES. Por que eu digo que ali começou a minha vida pública? Porque eu não fazia ideia de que eu estaria na política partidária a partir dali. Aliás, eu tinha uma reticência em relação à política partidária. Porque eu sempre fui assim, eu nunca gostei de misturar o movimento de um determinado segmento com a política partidária. Isso, para mim, sempre foi uma regra, né? Por exemplo, separava bem. Vamos dizer, uma associação, ela não pode abraçar a bandeira de um candidato. Os membros podem, mas a associação não. A entidade não, porque tu acaba poluindo, né? Porque sim. Tu sabe que uma entidade, ela tem pessoas que pensam diferente, então não dá para te abraçar especificamente uma causa de... Hoje não, hoje eu já vejo, tem muitas entidades, inclusive, já são criadas com esse objetivo de abraçar essa ou aquela causa na política partidária, né? E a partir dali foi que veio o primeiro convite, ainda em 96, para mim ser candidato a vereador pelo então candidato a prefeito Lira Maia. Só que quem foi o candidato foi meu pai. E foi eleito vereador ali em 96. E eu disse que eu não queria porque eu não me sentia... Já estava com 18 anos. Eu estava já com 18 anos. Eu estava com 20 anos. Já estava com 20. Com 20 anos. Por isso que eu saí do ensino médio, eu saí com 18 anos. E aí completei no ano de 96, 20 anos. 20 anos quando eu completei no ano de 96. E ali eu tive esse convite, só que eu dizia que eu não estava preparado. Então, se eu tivesse que um dia me envolver na política partidária, eu só iria me envolver quando eu fosse para disputar uma vaga. Não era para completar time, né? Que eu acho que na política... Completar a chapa ali só para concorrer, né? Você sabe que... Você tem que saber o seu tamanho. Tem gente que... Por exemplo, eu sempre tive essa consciência. Onde é que eu entro para concorrer, aonde eu entro para ajudar, né? Então, eu sempre tive essa consciência muito bem apurada. Aí eu não saí candidato, em 2004 vim candidato a vereador, já fui eleito na primeira tentativa. E aí tu foi eleito 4 vezes. Foi presidente da Câmara também. 2004, 2008, 2012, 2016. Fui presidente da Câmara 2013, 2014. 2020 eu não fui candidato a vereador, porque já estava com um projeto de vir candidato mais uma vez a deputado federal. 2014 eu fui candidato a deputado estadual. E naquela eleição nós deixamos de ter um representante a mais por 39 votos. Eu recebi 30.965 votos. Pesquisa aí que você vai... comprovar o que eu estou dizendo, e o meu concorrente teve 40.004 votos, 39 votos a mais do que eu, né, naquela oportunidade, né? Eu era do PFL, Democratas, eu fui... Foi teu primeiro partido, né? Primeiro partido, PFL. Me filiei em 95, pra você ter uma ideia, no PFL. Eu fiquei 23 anos, PFL, Democratas, né? Já quando se transformou União Brasil, eu já não estava mais no partido, foi quando eu vim para o MDB no ano de 2018, a convite do governador Helder, quando ele foi eleito para vir candidato a federal pelo MDB. Fui candidato, peguei mais de 63 mil votos naquela ano de 2018, mas não fui eleito. Mas fiquei aí o terceiro mais votado do MDB naquela oportunidade, onde o Priante e a dona Elcione foram reeleitos deputados federais, né? E aí me preparei, fui convidado pelo governador Helder no ano de 2019, no final de 2018, aquele ano daquela eleição para estar secretário regional de governo, e eu dizia para ele, aceitava o convite desde que fosse realmente para que a secretaria tivesse condição de representar o governo e ser realmente, eu sempre dizia, os olhos, a boca, os ouvidos e as pernas e as mãos do governo aqui, para exatamente a gente observar o que pode, o que está acontecendo, o que não está, sugerir ações, e de fato o governador fez isso. Eu acho que você foi o segundo, né? Foi o segundo. Antes foi criado logo antes, o Olavo que assumiu, só que a secretaria ela tinha o seu papel
mas parece que ela não conseguia cumprir, faltava alguma coisa a mais, né? Foi quando eu conversei com o governador Helder, se for manter as secretarias, dê mais autonomia para a gente andar, para a gente representar o governo. Eu lembro uma certa vez que o prefeito Nélio dizia para o governador, dê o poder da caneta para o secretário Endes, o governador de pronto, olha, tá dado o poder, vai atrás. Aí eu disse, olha, não sei se foi bom, se foi ruim, acabou criando um problema maior, porque aumentou a responsabilidade, mas aumentar a responsabilidade para mim sempre foi importante, né? É um desafio, né? Aí eu fiquei secretário regional de governo em 2019, 2020, 2021, saí em março de 2022 para ser candidato a deputado federal, que tive a honra do povo da nossa região oeste do Pará, majoritariamente, meus 74.746 votos, eu obtive mais de 80% do meu voto na nossa região, e do total, 49 mil só na minha cidade de Santarém. 49 mil votos só, e 26 votos foi somente aqui em Santarém. Para mim foi extraordinário, né? Sair de vereador para deputado federal, avanço, né, numa votação de quase 30% do voto da minha cidade, em um cenário que tinha muitos candidatos. Para mim foi fundamental. E tenho procurado, desde lá para cá, honrar esse mandato. Não é uma missão fácil, principalmente nesse Brasil polarizado, que as pessoas, infelizmente, tem muita gente muito mais preocupada em dar atenção para um deputado ou para um representante ficar lacrando nas redes sociais do que de fato trabalhando pela gente. Isso é, de certa forma, uma frustração para a gente, porque eu acho que uma coisa é você ser de direita, você ser de esquerda, você ser de centro. A outra coisa é você ter a responsabilidade com o teu mandato de ir para Brasília e buscar aquilo que a população precisa para sentir os efeitos do teu mandato, né? Mas a gente vive esse momento da polarização em que, infelizmente, principalmente no advento das redes sociais, são muito manipuladas por uma minoria das duas extremas. E isso é muito ruim para a democracia no país. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes, alguém defendendo a liberdade, mas se você pensar diferente dele, já não defende mais. Quer dizer, a liberdade é a dele. Que história é essa? Né? E eu sou de uma geração... A política, o significado da palavra política é o bem comum, né? E eu sou de uma geração que eu aprendi a respeitar a autoridade religiosa, política, militar, e aprendi a respeitar a opinião do outro. Ninguém é dono da verdade, né? Muitas vezes uma ideia que você defende, ela pode ser excelente, mas às vezes surge alguém com uma ideia muito melhor. Então, se você não tiver essa sensibilidade para perceber o que é melhor, é muito difícil trabalhar na política, né? E hoje eu tenho levado uma mensagem para as pessoas, né? Que independente qual é o papel ou a posição ideológica que cada um assume, a gente precisa ver naquele representante o que ele está gerando de positivo para a sua região ou para o seu estado. Tanto do ponto de vista da defesa de causas importantes, como do ponto de vista de captar recursos para a nossa região, né? Então é importante a gente fazer essa diferença. Sim. Anderson, quando você foi vereador por 4 vezes e presidente da Câmara, qual foi o aprendizado que você trouxe dessa época para a sua vida? Assim? Primeiro que na política você acaba virando um pouco de profissional de tudo, né? Eu lembro que, às vezes, até um colega meu foi criticado porque ele fez uma comparação da função do vereador com uma profissão, né? De determinado segmento da sociedade. Mas, no fundo, é isso, porque você acaba se envolvendo em várias situações em que você acaba fazendo o papel de um determinado profissional que não tem nada a ver com a função da política, né? Mas o meu maior aprendizado é de que a política, ela, de fato, é o meio de transformação da vida das pessoas, em que por ela você pode ajudar muita gente. Eu acho que quando você entra na política com o objetivo de ajudar, você ajuda tanta gente que você não faz ideia do tamanho disso. Muda a vida das pessoas, né? Você muda a vida de muita gente, às vezes numa atitude, às vezes até numa palavra que você fala numa tribuna de uma Câmara, você pode impactar a vida das pessoas, né? Só tem que ter habilidade para não ser também negativamente, né? Então você precisa saber medir isso. E o aprendizado que eu trago da Câmara de Vereadores é de que, de fato, você tem que estar muito atento, porque o poder legislativo é um poder de muitos interesses, em que você precisa estar de olhos abertos, de ouvidos atentos, com muita atenção para fazer aquilo que é possível e necessário para a nossa população. E como presidente da Câmara, eu carrego essa experiência de poder sair de assumir a presidência da Câmara, talvez no momento mais difícil da Câmara. Por quê? Porque naquela época, quando eu fui eleito presidente, a Câmara saiu de 14 vereadores para 21. Nós aumentamos em 50% o tamanho da representação política só com recurso mesmo. Então tinha que fazer das tripas coração... Mais jogo de cintura ainda, né? Mais ainda, né? Do que anteriormente. Então foi um grande desafio para mim, mas ficou um grande aprendizado. Foi uma grande experiência, você aprende muito. Uma coisa que na política ninguém pode
esperar a lealdade de todo mundo, porque tem muita deslealdade, ingratidão, e isso é um Até porque problema, aquilo né? que você falou, as pessoas têm posicionamento diferente, né? né? E política, às vezes, também é aquele momento, né? Depois E eu, não é e eu, mais. particularmente, sou muito de respeitar o que cada um pensa, a decisão que cada um toma. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca impus nada a ninguém, eu sempre fui do diálogo, né? E às vezes, quando você não impõe e é do diálogo, isso pode causar também um problema para você. Mas isso foi algo que eu percebo o seguinte: a liderança é aquela que ela dialoga e dá o exemplo, não é diferente do que manda, né? A liderança é aquele que ele demonstra para as pessoas o que elas devem fazer e faz junto com elas. E é o que eu sempre procurei fazer, eu trago como aprendizado, tanto da Câmara, no acúmulo de 4 mandatos de vereador, como da presidência, esse aprendizado de transformar a vida das pessoas, de que você tem que estar atento também com as relações que você faz. Bacana. Outro aprendizado que eu queria ver, na primeira eleição para deputado federal você não foi eleito, né? O que ficou de positivo e também de aprendizado dessa? Porque na dificuldade é que a gente cresce, né? Na dificuldade é que a gente consegue perceber os nossos erros, aonde a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer, né? Qual foi o principal aprendizado que ficou dessa época que você não conseguiu entrar para o Senado, para o Congresso Federal? Primeiro, você tem que fazer uma seleção melhor das pessoas que você quer ao seu lado. Às vezes você, por excesso de confiança, acaba confiando em pessoas que não merecem a confiança, né? E as pessoas, de fato, hoje, tem muita gente que não cumpre aquilo que a gente combina durante um processo de preparação de um time para uma campanha eleitoral. Em 2018, eu fiz um planejamento junto com o Lira Maia, na época, e o Nélio, que eu fiz, trabalhamos juntos naquela época. O Nélio já era prefeito, me apoiou. Nós fizemos um planejamento para tirar entre 80 e 90 mil votos, tirei apenas 63 mil votos, ficaram aprendizados, mas não faltou quanto? Não, lá em 2014 para estadual faltaram 39. Sim. Agora para federal já faltaram aproximadamente 6 mil votos. 6 mil votos, né? 6 Mas se a mil gente votos. considera num contexto estadual, não é tanto assim, né? Não é tanto, porém eu era apenas vereador de Santarém, né? Assim, e quem me conhece sabe, Jonas, diferente de alguns deputados ou até candidatos, né, do cenário, o meu poder aquisitivo é diferente de muita gente, né? Tem muita gente que tem poder aquisitivo muito elevado, muito alto, né, que acaba usando disso para fazer a política, né? E às vezes até cobro os próprios órgãos de fiscalização desleal, né? eleitoral, que acaba ficando muito desleal esse cenário, né? Mas eu não tenho do que reclamar. Eu sempre fui uma pessoa seguinte: tudo que acontece na minha vida eu entrego nas mãos de Deus. Se eu não fui eleito, era porque não era o momento. E aí você levantou a cabeça e... E foi isso. Tanto que, por exemplo, em 2014, a parte das pessoas foram dormir, eu eleito deputado estadual, e acordaram eu sem mandato, né? E eu saí do escritório quando acabou a apuração, intacto, dizendo: olha, bora para a próxima. Eu acho que é isso, não foi dessa vez, Deus não quis, às vezes é um livramento. 2018 foi da mesma forma, mas ficou o aprendizado de que você realmente precisava consolidar uma base maior, né? O meu mentor político é Lira Maia, isso eu não escondo de ninguém. O Lira Maia foi um grande líder político quando exerceu o mandato aqui na nossa região. Deputado federal 2 vezes, prefeito 2 vezes, saiu da prefeitura com 68% de aprovação naquela época e era muito, muito bom. Tem o histórico do deputado federal mais votado de Santarém. Em 2000 ele pegou 66 mil votos em uma das suas eleições, só em Santarém. O máximo que eu peguei foi 49. O ex-prefeito Nélio também teve uma votação muito boa quando foi candidato a deputado federal em dobradinha comigo em 2014. Ele pegou 83 mil votos no geral, perdeu por 500 votos e eu perdi por 39 aquela eleição. Mas os aprendizados ficaram, por isso que nós corrigimos para 2022. O erro nos faz crescer, né? Os erros a gente vai fazendo crescer. No tempo que você foi secretário de regional de governo, o que você olha assim, caramba, isso aqui eu gostei de ter feito? Sei que foram vários fatos, Olha, assim, mas um que você não sai da digo sua assim, mente. Assim. Eu acho que eu procurei representar o governo do Estado, mas tem uma coisa que marcou a história não só na minha gestão na secretaria, mas a nossa geração, que foi a pandemia da Covid-19. Que eu tive a oportunidade de ser convidado pelo governador Helder para coordenar as ações de combate à pandemia pelo governo naquele momento. A parte toda a CESPA fazia, mas a gente, de modo geral, ajudava nessa coordenação das ações aqui na nossa região. E eu confesso, Jonas, que foi o período mais difícil da minha vida. Imagino. Eu lembro como se fosse hoje. A minha esposa orava muito por mim, as minhas filhas, né, meus filhos oravam muito por mim. E eu acordava todo dia naquela época e pedia para Deus
que ele não deixasse eu adoecer. Porque eu tinha para mim que se eu saísse do campo de batalha, as coisas seriam difíceis, né? E eu sempre gostei dos desafios e nunca fui de correr. Tu estava à frente de uma estrutura que o município dependia dessa estrutura, e, né? assim, e eu ia para cima mesmo, eu não tinha esse negócio de ficar mandando os outros. E eu ia junto. Eu ia junto. Tinha que carregar cilindro de oxigênio, ia atrás de cilindro de oxigênio eu ia. Tinha que ir por dentro dos hospitais eu iria. Tinha que carregar equipamentos para dentro dos hospitais, eu ia junto com o time. Contactava com o governador, dava sugestão do que a gente precisava fazer. Fazia parceria na logística, por exemplo. Quando nós tivemos dificuldade na questão de oxigênio, que tinha muita demanda e pouca oferta, o governo do estado adquiriu mais de 500 cilindros de oxigênio naquela época, a pedido nosso para o governador, através da CESPA, e nós ajudamos a administrar isso, pedimos apoio na época para várias pessoas, entre elas a Alcoa lá em Juruti, várias empresas que ajudaram, e eu vi muita coisa. Eu vi gente morrer na minha frente. Nossa, cara. Eu vi gente agonizando na minha frente. Eu vi gente sendo salva na minha frente. Eu lembro como se fosse hoje, essa história é interessante, eu talvez nunca nem contei essa história, mas me lembrei agora. Eu estava lá no Curuá, com o então prefeito Gica. Eu fui lá, o pessoal queria o apoio do Estado, e quando chegou uma aeronave para levar uma senhora de Curuá para Santarém, um helicóptero. E aí aquela senhora disse, eu não vou ser meu filho. Aquilo ali para mim não tem jeito. A regra era uma pessoa no helicóptero. Eu fui lá com o médico, fui com os comandantes, olha, nós estamos na guerra. Ninguém vai questionar a gente por tentar salvar as pessoas. E eu lembro que naquele dia, talvez foi o dia mais emocionante da pandemia para mim, porque nós ajudamos a salvar mais uma vida, né? E aquela mãe, na iminência de morrer, porque ela estava mal, mas mesmo falando, salvou se meu filho for junto. E o filho estava doente igual ela, né? E aquilo foi muito comovente, porque foi autorizado que esse paciente fosse trazido para Santarém. E até hoje eu tenho esse vídeo, as pessoas gravando que eu acompanhei a saída daquele voo, e uma pessoa filmou. Aquilo ficou marcado. A outra na pandemia foi lá no distrito de Maracanã, no município de Faro. As pessoas vão lembrar que houve foi tipo assim, quase todo mundo pegou ao mesmo tempo a Covid lá naquele distrito do Maracanã. Nós precisamos levar o Papa Francisco, pedido do governador Helder, para salvar as pessoas. Barco. E quando eu cheguei na UBS de Faro, aquilo marcou também. Eu ouvi uma pessoa agonizando, né? Para mim parecia até uma criança, né? Gemendo. Eu, doutor, o que é isso, pelo amor de Deus? É uma senhora. E aí, o que vocês estão fazendo? Não tem mais o que fazer, porque ela tem que ser removida daqui. Mas como uma pista de Faro não é homologada, o avião não pode vir buscar ela. Eu disse, não pode. Meu Deus. Não pode acontecer isso. Eu liguei para o governador naquele momento, governador, nós estamos na guerra e eu tenho certeza que o senhor vai conseguir isso. Aí o governador dizia assim, eu não acredito que essa aeronave não foi aí. Isso foi muito impactante. Na hora ele ligou para o pessoal do aeromédico e autorizou, me ligou rapidamente e o avião foi. Infelizmente, naquele momento, muita gente veio a óbito. Eu lembro que até o Papa Francisco, o hospital lá, o barco hospital, nós levamos 14 pessoas no dia seguinte do Maracanã para o município de Juruti, dentro do Papa Francisco, para salvar. Mas foram momentos de muita agonia que eu vivenciei, né, no combate à pandemia. Então foi algo realmente que marcou. E aí, completando o que eu dizia em relação ao pedido que eu fazia para Deus, ele atendeu, de eu não adoecer. Toda a equipe, alguém naquela semana adoecia e eu ficava intacto ali. Tanto que eu só peguei Covid depois da crise, né? Aquele momento mais difícil, em que depois que já tinha mais o controle, foi que eu peguei, mas de forma quase imperceptível, né? E como eu estava na frente, no front, eu sempre fazia o teste para me saber se eu tinha pego ou não, porque tinha a história do assintomático, né? Sim, sim. E aí eu fazia exatamente para não pegar. E aí eu tinha uma regra comigo, eu chegava em casa todo dia, eu tirava a roupa, primeiro ficava lá, me desinfectava para poder entrar em casa, para também proteger a família, né? Porque o grande problema é que a guerra, uma pandemia, ela é uma guerra contra o pior inimigo, que é aquele que você não conhece. Invisível, que é o invisível, né, que você não conhece. A comunidade científica não sabia quem era. Então, qual é o nosso papel? De seguir aquela orientação mínima, que não tinha vacina. Olha, a gripe espanhola foram 13 anos para se criar a vacina. A Covid, nós tivemos vacina em menos de um ano. Então, isso foi um grande avanço, né? E aí,
a dificuldade que nós passamos, são de fato das muitas coisas que nós fizemos como secretário regional de governo, daquela oportunidade que o governador me deu, o que marcou mesmo foi o combate à pandemia, porque eu sei o quanto nós fizemos e quantas vidas nós salvamos. E até hoje, cara, e eu não estou falando isso aqui para me enaltecer, até porque eu nunca nem falei sobre isso, né? Não, com certeza. Mas até hoje eu ainda encontro muitas pessoas agradecendo por tudo que foi feito naquele momento. Olha, meu pai, minha mãe, meu irmão. Aí outro, poxa, meu irmão não resistiu, mas vocês fizeram o que puderam. Então, por quê? Porque estava todo mundo na guerra. Muitos entes partiram, né? E tinha aquela agonia também, quando faleceu alguém, não podia ter acesso à família, eu já ia ser enterrado. Então, isso era muito impactante na sociedade. E uma das coisas que eu criei junto com a minha família foi que a gente parava para orar toda noite, fazia live, né, da oração, do texto, somos católicos, né? E eu respeito todas as religiões, acho que acima de qualquer templo de uma igreja tem a fé da gente. Mas o Deus é um só, né? O Deus é um só. Né? Então eu fazia com a família aquelas lives na época e para nós era muito gratificante aquilo, né? A gente trabalhava e quando chegava naquele sábado, a gente tirava uma hora para conversar com as famílias, né? Então, e a minha família, minha esposa, minha filha, muito de oração, meu filho, isso para mim foi muito motivador e me deu muita força. Você falou um pouco aí não é de vangloriar, não é nada disso. Talvez na hora que você estivesse agindo, talvez você nem lembrava que era secretário de governo, porque é uma questão ser humano, né? Não, porque existe ali hoje. A questão é um instinto, né? Você quer ajudar. Às vezes eu fico pensando, cara, diante de uma situação de perigo, qual seria a minha reação? Porque eu não sei ver ninguém mal. Assim, se eu ver alguém mal, eu já quero correr. Se eu ver, de repente, eu passar na rua, ver alguém agredindo outro, eu já quero correr para apartar alguma coisa do tipo, que isso é um instinto, né? E aí, na guerra da Covid, foi muito pior, né? Porque, de fato, era o desconhecido. Né? E confesso para vocês que eu vi muita gente padecer na Covid, eu vi muitos corpos na Mas Covid. o que deu para fazer, né? foi feito. Né? Mas o que deu para fazer foi feito. Na realidade, o estado do Pará estava no olho do furacão também entre os estados brasileiros, mas fez um trabalho quando você compara a quantidade de vidas que foram salvas pelas ações organizadas, né? Tanto pelo governo do estado, pelos municípios, por pessoas particulares, né? Que também alguns fizeram um protocolo de atendimento, também foi muito interessante, porque aquilo que eu digo, na guerra contra o invisível, contra o inimigo que você não conhece, você tem que usar de todas as armas, e nem sempre a regra é o que vale. O que vale é a tua altivez, a tua ação, aquilo que você pensa em fazer, faça. Deus te deu muita sabedoria, cara, para lidar com esses momentos. Obrigado. Parabéns aí salvou muitas vidas, realmente. E aí agora o Anderson está em Brasília, né? Representando aí Santarém, a região oeste e o Pará como inteiro. Como é que está sendo esse momento na tua vida? Primeiro, é um momento histórico e eu me sinto muito honrado, né? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão em casa, ao lado da esposa, lá em Brasília, lá no apartamento. Desde quando ela vai para lá, ela passa 2, 3 dias quando eu fico em Brasília, a gente fazer uma reflexão, né? Eu aqui em Santarém, vereador, saí de vereador para deputado federal, muita gente nem acreditava, eu lembro como se fosse hoje, muitos agentes políticos que estavam me ajudando na minha pré-campanha em 2022 deixaram de me ajudar porque tinha uma história, ele não ganha, não tem força, não estava acreditando, não vai ganhar, não acredita, e acabamos saindo e para ir para outro, né? E muitas vezes, infelizmente, por ofertas financeiras, né? E isso foi uma grande frustração que eu tive, né? Então, muitas pessoas eu sentia isso e deu certo, né? Eu sempre tive muita fé e persistência, mas eu também sempre dizia que seja feito aquilo que Deus quer. Então, por exemplo, se eu fui eleito, foi porque Deus permitiu. Eu até digo, Jonas, muitas vezes, que a minha eleição ela foi assim, algo extraordinário, e foi de Deus. Por que eu te digo isso? Todos os matemáticos da época diziam que o MDB fazia 6 deputados federais. Lá próximo já da reta 7, final, né? podendo fazer 7. Foram 9 para me poder entrar. Né? E eu acredito muito nisso, porque eu sei o quanto a minha esposa, muita gente, a minha família, amigos, colocavam o joelho no chão por esse mandato. Porque o que eu dizia, e isso era muito sério que eu levava, né? Que eu ia na região dizer que eu queria ser deputado da região, porque a região não tinha tanto representante. Tinha um representante, mas não era o suficiente, porque a nossa bancada de 17, nós tínhamos que ter 4 a 5 deputados federais daqui, a gente só tinha 2. Na época era 3, naquela oportunidade. E eu deixava
essa mensagem. Muita gente acreditou, então abracei isso como projeto não meu, mas como projeto de região, como de Santarém. Tanto que eu não fui nem candidato a prefeito em 2024, como tinha muita gente que fazia votos que eu fosse candidato, eu não tomei a decisão de não ser e apoiar o Zé lá atrás, foi baseado nessa questão do compromisso com o mandato, né? E da palavra que eu também tinha dado para o Zé, junto com o prefeito Nélio, com o Lira Maia, com o governador Helder, né? Então foi um grande desafio. Primeiro, a minha eleição foi um grande desafio. O segundo é ir para Brasília. Eu tinha um pouco de conhecimento lá, quando o Lira foi... Você disse que foi, só vendo um parênteses aqui, você disse que foi uma coisa de Deus. Você estava na sua casa ali acompanhando e quando você viu assim, eleito, o que tu sentiu? Foi extraordinário. Assim, eu estava na mesa de casa, na cozinha, acompanhando com alguns amigos, com a família. E aí você lembra que eu estava ali, quase eleito, e comecei a cair. Comecei a cair. Você sabe o que aconteceu? Por isso que eu digo que foi de Deus, né? Não é que eu digo, é que eu tenho certeza que foi de Deus. Quando, em determinado momento, a minha filha, a minha esposa, meu filho, eles saíram daquele ambiente e foram para o quarto, né? E aí, em algum momento, quando eu percebi que eu já estava eleito, eu saí daquele ambiente e fui dar um abraço neles. Quando eu entrei no quarto, eles estavam de joelho, orando. Isso foi impactante, uma cena extraordinária. Até filmaram Imagina a tua emoção aquela cena ali. Porque foi a hora que eu fui dar a notícia, mas eu não sabia que eles estavam no quarto orando. Eu pensei que apenas tinham se afastado porque estavam vendo que a coisa estava decaindo, né? E aquilo ali foi realmente extraordinário. Ver a minha esposa, meu filho, a minha nora, e a minha filha ali de joelho no chão, orando por esse mandato, né? E por acreditar muito em Deus, a gente sempre dizia, vamos atrás desse mandato para ajudar as pessoas, né? E deu certo. Então foi um desafio a nossa eleição. Eu lembro que o governador me ligou, ele disse para mim, tu foste um sobrevivente, né? Porque eu fiz um planejamento junto com o nosso time e a liderança de buscar ali entre 90 e 100 mil votos, né? E eu tive 74. 74, né? 74, 746, se não me engano. 41. Né? 74, 741. Votos, foram o que eu obtive, né? Só que assim, eu sou de uma geração que sempre aprendi a fazer política trabalhando. Infelizmente hoje, a política, essa é uma realidade, só que isso não é de conhecimento de muita gente, que infelizmente tem gente que não olha mais para o trabalho do candidato ou do deputado. Ele olha para o bolso, né? E, infelizmente, tem gente que está contigo, no decorrer do caminho chega alguém que oferece muito e acaba aquela pessoa deixando de defender os ideais dele por conta de uma ponta, de um financeiro, né? E eu sempre digo, olha, às vezes uma proposta que você recebe momentaneamente para uma campanha, ela vai atrapalhar a tua vida pelos próximos 4 anos, né? Ou a vida do teu povo. Então, tu tem que ter essa habilidade. E essa mensagem... E não só dele, né? Porque às vezes o cara que vai eleito ali com essa artimanha, ele não faz o que tem que ser feito. E aí eu acabei fazendo... Eu vou te dar o meu exemplo. Eu comecei a minha pré-campanha com mais de 50 vereadores espalhados na região me apoiando. Terminei a minha eleição com menos de 30. Nossa. Né? De 2022. Todos baseados nessa história de que o camarada chegou, fez uma conversa, ofereceu um recurso, uma estrutura e tal. Aí vinha com a história, se cobrir, eu não trabalho assim. O meu trabalho, ele é de mandato, de você fazer a representação. Ajudar as pessoas, a gente ajuda independente de ser político. Se você tem condição, você ajuda mais. Se você tem menos condição, você ajuda menos. Mas isso é do cristão, do ser humano, da missão de ajudar. Tanto que eu ajudo muita gente, mas você não fica olhando na minha rede social o que eu faço no meu dia a dia, de ajudar as pessoas que chegam até mim. Porque isso é de você, é do princípio até do verdadeiro cristão, né? De você fazer o bem sem olhar quem. Você não precisa, se você der com uma mão, você não precisa mostrar para as pessoas, né? Também é bíblico, né? Também é bíblico, né? É diferente do mandato. Você está exercendo o teu mandato, as tuas ações do mandato. Agora, aquilo que você faz para ajudar alguém, um próximo, uma cesta básica que você, porventura, doou para uma família que precisa, ou um dinheiro que alguém fez um pedido de uma situação que não tem, que precisa resolver, que você ajudou. Algo nesse sentido, que é do dia a dia, da vida do ser humano e do cristão, que é de ajudar, né? Então, isso eu faço. Você não vê na minha rede social eu divulgando essas coisas, né? Por quê? Porque é algo que a gente faz independente de qualquer coisa, que não é porque eu sou deputado. É porque todos nós temos esse dever, essa obrigação de ajudar e não precisa estar mostrando. Independente de cargo. Claro. Né? E aí a função de ocupar. Então, foi uma coisa que eu sempre fiz. Isso me chama muita atenção. E hoje, lá no Congresso Nacional, eu confesso para vocês, e digo isso onde eu ando, eu sempre fui de direita, né?
Mas as pessoas estão tão na onda da polarização que ficam taxando um ou outro, porque tem amizade com fulano ou com ciclano, quer dizer, como se na política tu tivesse que ser inimigo do teu adversário ou das pessoas que pensam diferente de ti. Isso é um verdadeiro absurdo. Hoje, o Brasil polarizado de hoje, que o Brasil polarizado não tem nada a ver com ser de direita ou de esquerda, tem a ver com fanatismo político. As pessoas que viram fanáticas políticas, elas perdem a noção completamente e ficam cegas naquilo. Elas não conseguem raciocinar. Né? E essa é uma realidade que o Brasil tem enfrentado hoje nas duas extremas. Tanto que você tem gente fanática da esquerda e você tem gente fanática da direita. E isso é um problema que o Brasil tem enfrentado. Tanto que hoje eu posso afirmar para vocês que uma das maiores frustrações minha como deputado federal é ver o nível do debate por parte de muitos colegas que não sentam na mesa para discutir projetos, mas preferem ficar em rede social esculhambando um com o outro. Ou quem é da esquerda esculhambar com o ex-presidente Bolsonaro, ou quem é da direita esculhambar com o atual presidente da República. Quer dizer, isso não leva a nada. E as pautas? Você tem que sentar na mesa, discutir as pautas. Olha, eu estava agora em Altamira, quarta-feira, numa reunião que o governador Helder organizou lá no governo federal com a ministra das Relações Institucionais. Ontem, em Altamira, sobre a questão das áreas de proteção indígena que estão, assim, a forma que estão sendo feitas, estão travando o nosso desenvolvimento, bloqueando os nossos produtores rurais, assim como os embargos coletivos por parte do IBAMA em relação a áreas de produção, que também é outro equívoco que está sendo feito no país. Quer dizer, ao invés de sentar para discutir isso, não, fica lacrando em rede social, que história é essa? Fui para Altamira para discutir esses assuntos. E o que tem me frustrado muito em Brasília é isso. Eu lembro que quando o Lira era deputado, naquela época eu era vereador, às vezes que eu ia a Brasília, eu gostava de ver as discussões, os discursos, a forma que a grande maioria fazia, né? Puramente debate político, hoje tem, claro, as comissões discutem, mas tem muita gente que prefere um deputado que lacra na internet, mas que não tem nenhum tipo de serviço prestado verdadeiramente, do que um deputado que está ali no dia a dia, batalhando, trabalhando, discutindo para trazer projetos, ou levar projetos para os seus estados, né? E isso é uma coisa que me frustra muito, né? Claro que nada tem a ver com um cara que resolve criticar um agente público ou um adversário dele, que é normal isso da política, mas como você não consegue sentar numa mesa para discutir um projeto que venha ajudar o teu estado, aí isso é preocupante. E hoje eu te confesso que é a minha maior frustração hoje, porque eu tenho me dedicado em Brasília, estar nas comissões discutindo os projetos de interesse do Pará e do Brasil, de ir para uma tribuna defender os assuntos de interesse e defendo aquilo que eu acredito mesmo. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema se tem algum projeto que eu não concordo com ele, que as pessoas dêem pressão naquele parlamentar para acompanhar, eu não caio nessa pressão. Porque eu acho que você tem que defender as suas convicções. Né? Aquilo que eu avalio que é importante, a gente vai acompanhar. Agora, aquilo que eu avalio que não serve, que atrapalha, principalmente que atrapalha o Pará, eu não voto. Certo. Essa é uma realidade que a gente tem praticado lá em Brasília. Mas existe, infelizmente, uma milícia também, porque a rede social é importantíssima, mas assim como existem as pessoas que fazem bem na rede social, existem as pessoas treinadas em fazer o mal. Né? Criar fake news, criar narrativas para macular a imagem das pessoas, né? Como a gente tem acompanhado. Né? Já foste vítima? Mas eu várias vezes, né? Só que assim, o que eu digo? Se tem alguém fazendo isso, criando factoides ou narrativas contra a minha pessoa, é porque eu estou no caminho certo. Porque também é bíblico. Quem atrapalha, né? Tá Ninguém taca pedra em árvores que não dão frutos. É verdade. Então, é nisso que eu estou baseado e não abro mão das minhas convicções. Quais são as tuas principais pautas que você defende hoje no Congresso? Olha, eu particularmente entrei muito forte na questão do setor produtivo, na questão da regularização fundiária, que quando se trata de Amazônia e principalmente do Pará, um dos maiores problemas que levam aos conflitos no campo da nossa região é a falta de regularização das terras, de titulação definitiva para os proprietários rurais. Seja o pequeno agricultor de uma comunidade rural ao grande produtor rural de grãos, por exemplo, que todos são importantes nesse meio campo. Quando não se faz isso, você cria margem para os conflitos que a gente vem enfrentando hoje. Então, a grande maioria dos conflitos hoje na região estão pautados pela falta de regularização. Tem uma pessoa que fez uma tese de mestrado em relação a esse tema, mostrando o seguinte: as áreas que foram regularizadas ao longo do tempo, não existe mais conflitos, porque as pessoas têm a responsabilidade sobre elas, que ela tem um CPF ou CNPJ sobre aquela área, ou uma empresa, ou uma pessoa física, que toma conta daquela área. Então, ela segue a regra à risca. As áreas que não são regularizadas é que vem toda uma questão
onde ocorrem os conflitos, porque assim como a grande maioria dos produtores quer apenas um título, uma segurança jurídica para continuar produzindo, também existe ali infiltrados que não têm compromisso com nada, que graças a Deus é a minoria. Mas a grande maioria quer se regularizar, mas às vezes o governo não faz isso, né? Não dá essa condição. Por exemplo, hoje eu vejo o governo federal hoje muito mais preocupado em fiscalizar do que regularizar. Se você fizesse pelo menos igual a regularização, igual a fiscalização, eu tinha certeza. Isso envolve também os garimpos, né? Envolve todas as atividades econômicas que são possíveis de regularização. Sim. E o pequeno garimpo é possível de regularização. Você pega a região do Tapajós, que depende quase que 70%, mais inclusive um pouco, da economia e está em torno do garimpo, da pequena mineração. Se o governo não dá condição de regularizar, você vai engessar aquela economia. Não é possível se falar em sustentabilidade se não tiver sustentabilidade econômica. Como que eu vou preservar uma floresta se eu não tenho sustentabilidade econômica para as famílias que estão debaixo dela? Então não tem como fazer isso. As pessoas estão ali, precisam comer, precisam então você tem que providenciar para regularizar as atividades que precisam se regularizar e também fazer regularização fundiária e ambiental. Isso é muito prático, é muito claro. Parece-me que falta essa vontade política de se fazer. E eu tenho cobrado isso. Agora mesmo nós tivemos uma reunião que o governador Helder marcou no governo federal para a gente debater tantos assuntos das áreas de proteção indígena. O que eu digo? Tem área para todo mundo. A área indígena no Brasil, só no Pará, mais de 20% do território paraense já são áreas indígenas. Né? Mas existe hoje 46 pedidos de área indígena, só no Pará. Né? Tem essa necessidade? Quais tem? Quais não tem? Tem necessidade de toda essa área? Tem que fazer um estudo real e verdadeiro. O que está acontecendo hoje? A FUNAI entra com um pedido de pretensão de área indígena em determinada área, só que quando ela entra com essa pretensão, que ainda vai fazer um estudo sobre ela, o que acontece? Se bloqueia toda uma gleba que tem vários produtores, agricultores, e não é só o grande não, porque às vezes a pessoa quer achar que é o grande, é todo mundo que está sendo afetado. O que acontece? Tu pega uma área, às vezes, de 100 mil hectares que está sendo pretendida, para apenas 2 servem de estudo. Por que você então não revê isso, deixa apenas aquelas 2 e libera as demais? Então esse é um problema que o país está enfrentando, é um debate que nós temos levado muito a sério, que nada tem a ver com essa falsa moralidade que nós somos contra a preservação ambiental. Pelo contrário, nós somos a favor. E eu desafio se existe algum outro modelo capaz de preservar a floresta que não seja a partir da regularização das atividades econômicas debaixo dela, como também a regularização fundiária, de você dar o documento, o título definitivo, para aquela pessoa ter a responsabilidade de preservar parte da floresta, como o Código Florestal já estabelece, e produzir na área que é possível se produzir, nas áreas antropizadas e agricultáveis, que é possível se produzir alimento. O outro tema importante é o empreendedorismo. Trabalho muito fortemente na geração de oportunidade no Brasil, aprovar leis que beneficiem mais incentivos fiscais, como também gerando oportunidades, como até formação de cursos de qualificação, para que as pessoas possam fomentar. Tenho ajudado as universidades, a Federal do Pará, temos ajudado o Instituto Federal do Pará com recursos para ajudar a fomentar cada vez mais os projetos. Tenho atuado também muito fortemente no apoio com recursos para a área da saúde, que é um problema que toda a região enfrenta, que talvez seja um dos maiores problemas hoje do Brasil, como também trabalhado muito fortemente na questão do saneamento básico, envolvendo a parte de infraestrutura, né? o que é fundamental. E além disso, eu tenho pautado os temas importantes no Brasil, como, por exemplo, o custo amazônico. Você é presidente da comissão, de alguma comissão? Não, hoje eu participo da Comissão de Agricultura de forma ativa. Você é membro da comissão? Membro da comissão e participo dos debates lá, né? Certo. Você tem que estar lá presente, né? Eu participo da Comissão de Tributação e Finanças, também para estar atento na questão da distribuição dos tributos e também na elaboração e fiscalização dessa legislação que está sendo discutida no país. Eu participo da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que tem a ver com a nossa região, porque o Brasil é tão grande que existe uma diferença regional muito grande de uma para outra. Mais um continente do que um país. E o Brasil acaba não fazendo justiça, principalmente com o norte do país. Eu já explico o porquê. Estou também na Comissão de Viação e Transporte, baseado
num problema gritante que nós temos das nossas rodovias e dos nossos aeroportos e das passagens aéreas, que são um absurdo para a nossa região. Como é que nós vamos fomentar o turismo? É mais barato ir para Miami do que vir para Santarém, às vezes. Como é que nós vamos fomentar o turismo de uma área extraordinária que nós temos no turismo se a gente não consegue baratear essa passagem aérea? Então, é um problema que a gente tem enfrentado. Além disso, as pautas que a gente tem puxado lá na defesa da mulher, na defesa da criança e do adolescente, que são temas importantes. Eu apresentei uma lei, Jonas, interessante. Eu apresentei uma lei bem interessante, que ele aumenta a punição para quem comete crime sexual, principalmente contra mulheres e crianças e adolescentes. Os números no Brasil são gritantes, ele vem aumentando a cada ano. Então, é algo assim que não tinha como ficar da forma que estava. Eu apresentei uma lei para você ampliar a pena, o tempo de pena para essas pessoas e também evitar a progressão de pena para quem é pedófilo e estuprador, por exemplo. Não ir para o regime semiaberto ou aberto. Não, ou seja, ele não, por exemplo, que às vezes o camarada pegou ali 12 anos de prisão, Sim. cumpriu 2, Sim. já vai sair dali e, infelizmente, a reincidência é muito grande para esse tipo de crime sexual no país. Então, eu apresentei uma lei para fazer a defesa dos direitos das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Apresentei uma outra nesse mesmo sentido com os idosos também. Uma lei federal, né? É uma lei federal que já está tramitando muito rapidamente, muita gente aderiu a essa ideia. Apresentei várias leis com apoio ao agro, ao setor produtivo, que é uma bandeira prioritária nossa. Tanto que na Comissão de Agricultura eu participo quase que semanalmente, não só da comissão, mas da Frente Parlamentar da Agropecuária, que hoje é presidida pelo Pedro Lupion, que é um grande deputado. Tenho apresentado leis também no sentido de melhorar o incentivo para a nossa região e também para priorizar alguns segmentos na nossa sociedade, como o nosso pescador, como o agricultor. A pesca, por exemplo, aqui quando se fala em auxílio extraordinário para os pescadores, eu posso dizer que eu tenho um papel fundamental nisso. Porque naquela época de 2023, só 3 estados que seriam beneficiados. Aí nós 3. O Pará estava fora naquele momento, porque quando começou aquela estiagem lá de 2023, ela veio do Amazonas, veio do Amapá e ainda não tinha atingido o Pará. Então o governo federal já ia emitir uma norma para esses estados e o Pará estava fora. Quando nós percebemos isso, provocado pela Colônia de Pescadores E20, aqui pelo vereador Jandeilson, pelo vereador Alexandre Maduro, pelo Mopeban, pelos diversos segmentos da pesca aqui da região, fui logo nos ministérios, o governador Helder, de imediato que contactei, entrou na luta, o Jade Filho, fomos para o Ministério da Pesca e levamos isso avante, tanto que agora, 2 anos consecutivos, o auxílio extraordinário para o pescador, que gerou, inclusive, que o agricultor pedisse o mesmo direito, porque assim como tinha o problema da seca do pescador que tinha dificuldade nesse período, o agricultor, por falta de chuva, também tinha prejuízo. Nós fizemos o pedido, mas no primeiro momento o governo só atendeu os pescadores, né? E aí, a partir daí, fiz uma lei para dar incentivo, para criar uma espécie de kit pesca para o nosso pescador. Essa lei também está tramitando. Artesanal, está tramitando. Você tem uma ideia? É incrível. Você sabe quantos pescadores tem no Pará artesanais? Não. 469 mil pescadores artesanais. Caraca, no Pará todo. Isso é extraordinário. Quase meio milhão de pessoas. Ou seja, quase meio milhão de pessoas, pescadores cadastrados, que dependem da... Olha isso, o que significa isso na nossa economia. Precisa do defesa, né, cara? E precisa do defesa e precisa de fato, de direitos. E também nós temos batalhado para criar outras alternativas de renda para o pescador, para ele também ser, não para ele mudar a renda dele, mas para ele agregar a renda dele, né? Porque todo mundo merece, cada vez mais, ter uma vida melhor. Então, nesse cenário também, assim, você está falando dos pescadores, mas envolve, por exemplo, o cara que é o tirador, apanhador de açaí, as outras atividades? Do auxílio extraordinário ainda não. Nós pedimos no primeiro momento, mas não foi atendido. Isso é para os pescadores. Para os pescadores, porque baseado na questão da seca dos rios, em que há escassez, e aí eles acabam não pescando, né? E aí isso é um problema que a gente enfrenta nesse período do verão, antes do período de defesa. Certo, então certo. Isso é um problema que se enfrenta ali no mês de setembro e outubro, né? Tá. E além disso, é importante destacar os valores, recursos que a gente tem trazido para a nossa região. Isso que eu te perguntar agora aqui, que está numa pauta aqui, dizer que você tem o deputado federal, ele tem as emendas, né? Elas são distribuídas, né? Acho que é a cargo do próprio
próprio deputado, né? Como é que você está fazendo? Como é que está sendo essa divisão dessas emendas? Como é que você tem contribuído com os municípios? Primeiro é importante eu dizer para todos vocês que lá em 2022, na campanha, eu disse, olha, um deputado que não quer trabalhar muito, se ele quiser só cuidar das emendas dele, ele tem 18 milhões por ano para levar para o seu estado. No mandato da... 72 milhões. 72 milhões. 72 milhões. Quando eu entrei, eu tive o privilégio e a sorte de mudar o jogo e ampliar esse valor para 30 e poucos milhões de reais. Além disso, nós conseguimos... 30? Então está passando milhões. De 100 milhões. Né? 37 milhões, para ser 37 milhões e 600 mil hoje, para o ano de 2025. Além disso, uma conquista que eu também participei foi nas emendas de bancada, que hoje totaliza aproximadamente 20 milhões e para esse ano 26 milhões. Então a gente tem de emenda aproximadamente 60 milhões. Qual foi o critério meu em relação às minhas emendas? De começar a trabalhar nos municípios que me ajudaram. Porque eu precisava mostrar serviço onde as pessoas confiaram em mim. Aonde não me ajudaram, eu tinha que me segurar. Estou falando de emenda, não de ação. Ação, sim, eu defendo o Estado todo. Aquilo que é de interesse do Estado, eu defendo. Agora, emenda, eu destino aonde eu tive apoio. Né? Onde as pessoas acreditaram em mim. E fiz isso. Que é normal, né? É lógico, no primeiro mandato, na minha eleição de 2022, eu tive basicamente votação em cento e poucos municípios, só que base minha votação expressiva em 29 municípios. Então, comecei o mandato por esse. Principalmente nos municípios onde eu fui mais votado, né? Para poder você proporcionalmente fazer esse trabalho. Foi o que eu fiz, foi um critério que eu adotei que eu acho que é justo. Né? Tanto que isso fez com que eu saísse hoje de 29 para 68 municípios, a base, né? Distribuindo, levando recursos, indicando recursos através da emenda parlamentar para todos esses municípios. Hoje, as emendas elas são divididas 50% para a saúde, para ajudar nos municípios, seja para investimento, para custeio, para ajudar a manter os serviços de saúde nos municípios. Mas essa divisão ela é livre? Ela é livre. É você que está fazendo assim. Se o deputado quiser mandar para um município só, ele manda. Tá, e o saúde, é ele que decide. Então você está fazendo a divisão de metade sendo para a saúde. Para a saúde, e entendi. Aí eu vou encaminhando para os municípios conforme a necessidade dos municípios, né? E a outra parte para outras atividades, né? Que são as transferências especiais, que hoje o prefeito precisa dizer, olha, eu gostaria de essa obra fazer com transferência especial. Então só que isso, só para você ter uma ideia, Jonas, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu já estou aí com esses 2 anos e 4 meses de mandato, porque o mandato começou em fevereiro de 2023, eu já estou passando de 500 milhões de reais em recursos para o estado do Pará. Isso é extraordinário para um deputado federal. Meio bilhão. É mais de meio bilhão de reais. Isso é extraordinário. Para a saúde, nós estamos falando aqui de em torno de 60 milhões de reais. A gente está falando falando de uma pessoa de primeiro mandato, né? De primeiro mandato, que em tese ainda não sabe o caminho das pedras ou ainda está adquirindo a experiência, né? Mas o que eu fiz no primeiro ano do meu mandato? Eu fui para Brasília me aproximar das pessoas certas, com o presidente do meu partido, com a liderança do partido, indo nos ministérios, levando as boas ideias, articulando os nossos projetos na Câmara Federal. Essa que é uma grande vantagem. Eu dialoguei, porque é isso que eu te digo. Às vezes, porque eu sou de oposição, eu tenho que ficar esculhambando o governo. Porque eu sou de situação, tenho que ficar puxando o saco do governo. Comigo isso não funciona. Eu tenho um mandato que representa a população e eu tenho que estar lá, independente de quem é o governo, para dialogar com eles. Independente de qual é o governo que está, eu tenho que estar dialogando. Infelizmente, tem gente que prefere ficar só esculhambando, né? Eu não. Eu prefiro dialogar, porque o diálogo você traz resultado. Então, hoje eu comemoro muitos investimentos na nossa região, em especial em Santarém, por conta dessa articulação que eu fiz lá em Brasília. Para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, para a cultura, para o esporte, para o lazer, para a geração de oportunidade, para as universidades, que é para a ciência também, que nós estamos falando, para gerar oportunidades. São muitas coisas. Para assistência social, eu estou falando de mais de 500 milhões de reais. Muitas ruas em Santarém e outros municípios eu consegui recurso através de emenda, ou, quando não emenda, diretamente de uma ação do governo, que eu fui lá para pedir, como também para o governo do Estado, na articulação com o governador Helder. Né? Então, para mim, é algo extraordinário. Né? Eu não vou aqui para me vangloriar. Eu vi outro dia alguém preocupado em dizer que eu trouxe só tantos milhões de emenda para Santarém, as pessoas tentando diminuir o meu trabalho. Né? Isso para mim, são duas coisas. É inveja e dor de cotovelo. Enquanto reclamo, falo, eu fico trabalhando. Eu acho que esse que é o meu papel. E aí eu trouxe para a gente mais de 500 milhões, e isso é extraordinário. Você tem uma ideia, ontem mesmo eu consegui, numa articulação, mais recursos para a infraestrutura de alguns municípios aqui na região, fora de emenda parlamentar, e mais recursos para a saúde.
Só tem mais 2 temas aqui, está se aproximando do nosso final. Eu ando muito pela região, né? Por causa da revista, do meu trabalho aqui, eu ando essa região aí quase toda. A gente sempre se encontra por aí, né? Verdade. Sempre município a gente está se encontrando. E a gente vê o quanto os municípios avançaram na gestão do governador Helder, né? E há um tempo aí teve a questão do plebiscito do estado do Tapajós. Eu tenho conversado isso com as pessoas aqui. Você acha que aquela sensação de divisão de estado, ela diminuiu com essa infraestrutura toda, com todo esse apoio do governador? Até conversei com o Nélio aqui sobre isso, e ele disse assim, olha, a luta continua, mas hoje não seria... Ele tem uma opinião que eu achei bem interessante. Qual é o seu ponto de vista sobre a criação do estado do Tapajós hoje? O desejo de criação de um novo estado, ele sempre vai existir na gente. Eu acho que a redivisão territorial do país, ela é necessária. E na Amazônia, mais ainda. Assim como a criação de novos municípios. Hoje, a questão toda é que o principal argumento que a gente usava do abandono, no que pese os adversários falarem contra, mas não existe mais. Me digam na história do Pará qual foi o governo que mais fez pela nossa região que não seja do governador Helder. Muitas vezes, inclusive, injustiçado nos municípios por conta da polarização política. Eu vi outro dia um colega meu esculhambando o governador na Transuruará de uma rodovia que transformou a vida do Chapadão. Ninguém nem queria morar naquela região, não queria nem comprar terra lá porque não tinha estrada. Hoje está todo mundo indo para lá investir. É uma das áreas com maior valor por hectare de terra, fruto de um trabalho do governador. Ou seja, então hoje a gente tem o sentimento de que um Estado para nós é necessário, morre, né? O sonho permanece, mas hoje a gente não pode mais dizer que nós fomos abandonados. Eu acho que é muito mais numa estratégia, que é o que eu sempre defendi, de mostrar que o Estado aqui na nossa região, ele ajuda inclusive o próprio estado do Pará a se desenvolver e o norte do país, do que dizer que nós estamos abandonados, porque isso não é mais um motivo para se criar o Estado. Mas qual é o problema? A estratégia ela tem que ser outra. Pedir um novo plebiscito hoje, para que adianta se nós tivemos um plebiscito em 2011 que nós fomos derrotados de forma grandiosa e que hoje a gente não consegue buscar esse argumento para mudar essa história. O que nós temos que fazer é mudar a lei, mas não é fácil, nós já tentamos fazer isso. De mudar a regra do jogo para que num plebiscito só seja ouvido as pessoas que querem se emancipar. Ou seja, a área daqui, né? A área daqui, porque assim, o plebiscito também, ao ser aprovado, não significa dizer que o Estado vai ser criado. Mas ele é a manifestação de que aquela região quer ou não se emancipar. Pelo plebiscito, nós já dissemos que nós queremos, porque 96% dos Tapajós, da turma do Tapajós, votou pela emancipação política nossa. Mas como o plebiscito foi realizado no estado todo, nós perdemos a eleição. Né? Então, o resultado do plebiscito geral nós perdemos, mas o resultado local, ele foi claramente dizendo que a gente queria um novo estado. Só que se não... Se criar um estado não é uma questão regional, é uma questão nacional, né? Eu acho que é uma questão de uma necessidade. Porque tem que mudar a lei, né? Só que, por exemplo, o que eu não caio, que infelizmente, mais vezes, um ou outro acaba caindo nisso, é de se aproveitar do tema do Tapajós para querer ganhar voto isso politicamente. Isso a gente debateu aqui também sobre a gente isso. precisa ter responsabilidade com esse tema. Nós estamos falando de vida das pessoas, de desejo das pessoas. Então, nós estamos aqui falando de uma brincadeira. É de uma responsabilidade muito grande. Mais de 150 anos, eu acho. Exato, mais de 150 anos de luta. Desde a época do Grão-Pará, a província do Grão-Pará, aquela coisa toda, já se falava em criar um novo estado aqui. Então, é uma luta secular. Então, não dá. Só que hoje a gente não pode mais usar o argumento do abandono. Pelo contrário, o governador Helder, aliás, nunca houve na história, e essa é uma realidade, eu desafio qualquer pessoa que queira ir para o debate comigo sobre isso. Não tem nem o que comparar governos passados com o governo Helder. O que o Helder fez pela região e por esse estado é extraordinário. A questão dos portos no município, né? Portos, a área da saúde, infraestrutura, e mesmo com todo esse investimento ainda está faltando muito, porque ao longo dos anos que nós fomos abandonados. Essa que é uma grande realidade. Essa Transuruará é o maior exemplo para mim. Eu lembro, o deputado Heraldo uma vez conversava comigo, quando ele tinha feito esse pedido para um outro governador, mas lá não tem ninguém, como é que eu vou asfaltar quase 150 quilômetros de rua, de estrada, se não mora ninguém? Quando foi o pedido para o governador Helder, ele disse, não, nós vamos asfaltar, porque nós vamos integrar o estado com a pavimentação da Transuruará. Já foi outro olhar. E, de fato, ele tinha razão, porque nós reduzimos 160 quilômetros da nossa distância de Santarém para Belém, e agora gerou várias oportunidades lá no Chapadão. O que nós precisamos fazer é regularizar o pessoal lá por conta das atividades que já está dando problema lá. E o IBAMA botando a mão pesada em cima do pessoal, infelizmente,
de uma forma que, na minha avaliação, é equivocada, os modos operantes estão sendo realizados. Então, hoje, eu digo assim, o Estado ele vive em nós, mas a gente tem que montar a estratégia certa para poder avançar. Eu vejo a criação do Estado, até comentei isso aqui também, quando a gente estava batendo papo com o Nélio, eu não vejo nem a questão de divisão, eu vejo uma questão de multiplicação. De oportunidades. Porque se a gente houvesse aqui 2 estados, nós não teríamos 3 senadores, teríamos 6, né? Exato. Olha, agora mesmo nós aprovamos uma lei lá na Câmara Federal, para aumentar o número de deputados do nosso Estado. Aumentaram 4 aqui, né? Aumentaram 4. E o pior de tudo, que ainda tem gente que se posicionou ao contrário. Porque eu te pergunto o seguinte, por que o Brasil, às vezes, não é justo na divisão do bolo orçamentário? Porque a representação política ela é maior no sul e sudeste do país. O norte é prejudicado. Você tem uma ideia, o estado de São Paulo tem 70 deputados federais. No norte do país, nós temos 71, em todo o norte do país. Todos os estados, né? Todos os estados, os 7 estados do norte do país, só tem 71 deputados federais. Ou seja, todo o norte é igual somente ao estado de São Paulo. Então, não é uma questão de que aumentou o número de deputados, é que nós corrigimos um problema que já era lei. Nós já estamos há 3 eleições concorrendo com menos deputados, que era para já ser 21 a 3 eleições. Se fosse o contrário, se fosse para o Pará perder e o outro lado ganhar, já tinha colocado na prática isso, porque a representação lá é maior. Então, quanto mais representação aumentar aqui, melhor para a nossa região do estado do Pará e da região norte. A gente vai ter mais força política. Numa votação, a gente sempre e fazer uma correção, né? Porque eu vi gente dizendo que vai aumentar a despesa no país, é uma mentira. É uma mentira, porque o recurso para a Câmara Federal e para a Câmara Federal ele não vai aumentar. O que vai acontecer é a redistribuição para mais deputados, mas é o mesmo recurso. Pelo contrário, vai se reduzir despesas, alguns gastos lá para poder fomentar as vagas que foram acrescidas no Congresso Nacional. Então é necessário que as pessoas, só que se crie uma narrativa, porque essa coisa da internet, muitas vezes, as pessoas não conseguem fazer avaliação e se deixam levar pelos oportunistas de plantão. Acredita em tudo ali, não vai checar a informação, nada. Né? Porque se fosse aumentar, eu digo assim, se o que foi aprovado na Câmara Federal fosse aumentar o valor do orçamento, aí eu era contra. Porque aí não faz sentido no momento que a gente está vivendo. Mas se é só para redistribuir representação política e o recurso vai ser redistribuído, não vai ter aumento nenhum, qual é a dificuldade? Para nós foi bom. Sim. Nós saímos de 17 para 21 deputados federais. Sabe o que significa isso na prática? Vamos lá, fazer de forma muito rápida. Um deputado se representa, vamos com a redução, ele caia de 37 milhões e pouco, uma emenda por ano, para 35, ele vai ter em 4 anos 140 milhões. Multiplicado por 4, nós estamos falando aqui em 680 milhões nessas 4 vagas para o estado do Pará. Essa que é a conta que a gente tem que fazer, né? E significa o quê? Mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação, mais recursos para a infraestrutura. Então é necessário que se faça isso. Mais voz em Brasília, né? Exatamente. Anderson, papo muito bacana aqui. Chegando aqui nos nossos finalmente. Para a gente encerrar aqui, a gente está fazendo vou te perguntar aqui, tu responde sem pensar. Um lugar especial para você em Santarém? A minha casa. Uma lembrança marcante da infância? A minha primeira bicicleta. Um time de coração? O São Francisco, aqui de Santarém. Um hobby na política ou um hábito, assim, fora da política? Uma coisa que você gosta muito de fazer? Jogar um futebol. Futebol. Um valor que representa o seu mandato? Ou você como pessoa? Compromisso. Um sonho que ainda não foi realizado? Rapaz, essa foi boa. Acho que eu já realizei todos os meus sonhos. Essa agora tu me pegaste, ó. Eu vou dizer, tem mais 2 netos. Um conselho que nunca esqueceu. Alguém te falou alguma coisa que você lembrou para sempre, nunca esqueceu. Meu avô, nunca perca as oportunidades. Um arrependimento. Não ter me formado em engenharia civil. Como você quer ser lembrado? Como alguém que contribuiu com a nossa história. Isso. Anderson, olha, pra gente é um prazer te receber por aqui. A gente sabe das suas ocupações, você é um cara que anda por toda a região
Vira e volta por aí, pessoal. Eu sempre estou encontrando ele. Isso aí, Alenquer, Monte Alegre, sempre se encontra por aí nos caminhos. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para bater um papo aqui com a gente. A nossa audiência agradece muito. Eu agradeço a oportunidade, dizer a todos vocês que contem sempre comigo para exercer um mandato em prol da nossa população. Não entro na questão da polarização política, eu acho que isso tem levado a gente muito para baixo. Eu acho que a gente tem que, principalmente nas redes sociais, muito mais pregar oportunidades e pregar amor do que lapidar, espalhar ódio por aí. E que a gente possa, cada um dentro do respeito ao próximo. Por exemplo, eu vejo muita gente defendendo a liberdade, mas não defende a opinião alheia. Aqui não é uma questão do camarada ser de direita, ou de esquerda, ou de centro, mas é ter a responsabilidade de saber que ninguém é dono da verdade, cada um tem a sua opinião e a gente deve respeitar. E eu estou muito feliz com esse mandato, que é de vocês que estão me assistindo, de todo o povo do Pará, e vamos continuar ajudando e prosperando. Por isso quero finalizar dizendo, bora prosperar. Obrigadão. Para você que ficou aí até agora, um forte abraço, curte, compartilha esse vídeo aí para o máximo de pessoas possível e até a próxima.